Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 19 é da natureza divina, a Gênesis capítulo 2, e a questão agora é a questão de número 10. Então, nesse tema da natureza divina, obviamente, Kardec ele está tratando em partes. Por que em partes? Porque o número é inimaginável quando se fala em atributos de Deus. Porque nós não temos noção, nós não temos capacidade. E outra, os atributos de Deus não resume todos apenas nos que Allan Kardec descreve aqui no livro, na Gênese. Mas, de acordo com o nosso nível evolutivo, é lógico que podemos sim aproveitar tudo que Hippolyte Léon Denisard Rivail trata como sendo os atributos, e ao mesmo tempo, de acordo com o bom senso, com a prudência, com a lógica, raciocinarmos. Porque, vejamos, um dos atributos, porque nós sabemos onisciência, onipotência, onipresença, são atributos de Deus. Então nós sabemos, Deus é a suprema e a soberana inteligência, atributos de Deus. Deus, a onipotência, é o atributo de Deus. Deus é eterno, também é atributo. Deus é imutável, também é atributo, né? Deus é imaterial. Deus é infinitamente perfeito. Deus é único. Deus é soberanamente justo e bom, né? Então, olha quantos atributos. Só que, além de todos esses que Kardec trata aqui no livro A Gênese, existem outros infinitamente que está para lá da nossa compreensão, está bem distante do nosso nível evolutivo. Mas como já dissemos, se nós fixarmos as nossas mentes nesses que Kardec aqui narra, assim, é óbvio que nos esforçando também, conseguimos sim compreender por que Kardec, ou melhor, Hippolyte Léon Denisard Rivail, trata apenas desses.
devido ao nível evolutivo. Então, na questão de número 10, Kardec diz assim: Deus é eterno. Isto é, não teve começo e não terá fim. Então, olha só para você ver. Deus é eterno. Isto é, não teve começo e não terá fim. O que nós não podemos dizer o mesmo com relação a todos nós. Porque nós temos que entender uma coisa. Nós fazemos parte da criação de Deus. Nós fazemos parte de sua obra. Então não é só uma árvore, uma cachoeira, um lago, um animal, uma flor, um pássaro, um inseto que faz parte da natureza de Deus. Nós também fazemos parte da natureza de Deus. Porque da mesma forma, assim como Ele criou tudo que nós sabemos que faz parte da sua natureza, da mesma forma aconteceu com todos nós. Então Deus, Ele não tem, né? Ou melhor, Deus não teve começo, é óbvio, nem fim. Deus, nós podemos dizer, nós podemos não, isso é fato. Mas nós podemos dizer, Deus é eterno. Só que nós não podemos dizer que nós somos eternos. Por que que nós não podemos dizer que nós somos eternos? Porque nós tivemos princípio. Deus não teve princípio. Deus não teve começo. Um dia, não sabemos quando e nem como, Deus, obviamente, permitiu que essa centelha dele se desagregasse. E a partir de então, é óbvio, é onde muitos dizem ali o princípio inteligente. Quando, naquele momento, nós fomos criados simples e ignorantes. O mesmo não pode se dizer de Deus. Porque nós tivemos princípio. Ele nos concedeu essa oportunidade. Mas ele não. Só que a partir do momento nós tivemos princípio. Só que não teremos fim. Por toda a eternidade viveremos. Deus não teve princípio. Então, Ele, nós podemos dizer que é eterno. Nós não podemos dizer que nós somos eternos, porque nós tivemos um princípio. Eterno é apenas esse que não teve começo e nem fim. Nós, por ter tido princípio, nós não somos eternos.
Nós tivemos princípio, mas viveremos por toda a eternidade. Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, olha só para você ver. Se tivesse tido princípio, se Deus tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Ora, não sendo o nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Então, olha só para você ver. Ora, não sendo nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Ou, então, teria sido criado por outro ser anterior? E nesse caso, este ser é que seria Deus. Então, observemos aqui para você ver. Se ele, tivesse tido um princípio, obviamente, outro ser que teria o criado. Então, olha só, esse ser que seria Deus, e não ele. Se lhe supuséssemos um começo ou fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele e capaz de lhe sobreviver, e assim por diante ao infinito. Então, mais lógico que o esclarecimento de Allan Kardec é impossível. É muito fácil. Como está dizendo aqui, se Deus tivesse tido princípio, como todos nós tivemos princípio, esse princípio, ele que nos concedeu. Vamos usar aquele termo. Fomos criados por Deus. Só que nós não sabemos quando e nem como. Isso é segredo de Deus. E eu posso dizer a você com todo respeito que merecem todos os espíritos, mais perfeitos, mas nem mesmo os espíritos mais perfeitos sabem quando fomos criados e como fomos criados. Eles não sabem. Isso é segredo de Deus. Nós respeitamos aqueles que pensam diferente, até porque o pensamento é democrático. A pessoa pensa o que quer, do jeito que quer, Só que nós não podemos também ser assim imaturos, irresponsáveis, Nós temos que, com lógica, com bom senso, raciocinar quando se trata principalmente do Criador. Então, se tivesse tido princípio, se Deus tivesse tido princípio, houvera saído do nada, Então, ele houvera saído do nada. Ora, não sendo nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Então é preciso entender, o nada coisa alguma, não sendo o nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Então, o nada não sendo o nada coisa alguma,
coisa nenhuma pode, produzir. Ou, então, teria sido criado por outro ser anterior. Imagine, outro ser anterior criou Deus. Vamos pensar da seguinte forma, assim, isso é só um pensamento, só para a gente analisar. Vamos pensar assim, Deus, a inteligência suprema, causa primeiro todas as coisas, vamos pensar por esse lado, isso é só um pensamento, só para a gente analisar. Deus tem pai e tem mãe. Dá para você entender por esse lado? Nós não temos os nossos pais. Nós temos nosso pai, temos a nossa mãe, nós temos os nossos irmãos. Não é verdade? Agora imagine só para você ver. Deus tem um pai e uma mãe. Então Deus é filho desse casal. Só que, observa só para você ver. Vamos usar, assim, uma árvore genealógica. Mas quem criou os pais de Deus? Então você observa essa sucessão. Deus é o sucessor do pai dele. E por vez o pai dele é sucessor do pai dele, que no caso seria o avô de Deus. Olha para que bagunça, não é assim. Você entendeu? Não é assim. Deus não tem pai, Deus não tem mãe, Deus não tem tio, não tem irmão, Deus não tem nada, Deus é único. Deus não teve princípio. Deus não terá fim. Deus nunca evoluiu. Deus por todo e sempre. Nem menos, nem mais. Ele é o pleno. Então, ou então teria sido criado por outro ser anterior. E nesse caso, esse ser é que seria Deus. Então, se ele tivesse tido um pai ou se um outro o criou, esse outro é que seria Deus. E não ele. Porque um anterior o criou. Agora você entende que isso são apenas suposições, só para a gente analisar. Se lhe supuséssemos um começo ou um fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele e capaz de lhe sobreviver. Então, se lhe supuséssemos um começo e um fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele e capaz de sobreviver devido à imortalidade. Então, o que houve, o que houve para que esse ser que o criou pudesse passar a sucessão para Deus. Então, mas você observa que são apenas suposições capazes de sobreviver. E assim por diante ao infinito.
Então, pensemos da seguinte forma: por isso que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, né? Que é a onisciência, onipotência, onipresença, né? Presente em todos os lugares, poder absoluto e único, saber absoluto, pleno conhecimento infinito sobre todas as coisas. Se não fosse dessa forma, não, vamos analisar outra coisa. Um amigo meu um dia me disse assim, mas existem seres que conhecem Deus plenamente. Tem seres, existem seres no universo que conhece tudo de Deus. Eu deixei ele de lado, nem questionei nada, não falei nada, fiquei quieto. Porque a pessoa, quando vem com esses tipos de comentários assim, é porque ele está com a mente imantada por sistemas. Então você sabe o que significa sistemas, né? As teologias, as doutrinas, as religiões que botam isso na cabeça das pessoas. Mas nós sabemos, através da doutrina dos espíritos, que ninguém se iguala a Deus. Nunca. Nós sabemos, através da doutrina dos espíritos, que Deus nunca evoluiu e não precisa evoluir. Ele é pleno, ele é total. Mas nós sabemos que, usando esse termo, sabe por que nós usamos esse termo agora? Ó, abaixo dele, todos encontram-se em processo de evolução. Agora, por que abaixo dele é termo? Porque o universo, os universos e todas as dimensões, não existe abaixo nem alto, nem à direita e nem à esquerda. Isso são termos para facilitar aqui a nossa compreensão. Quando nós evoluirmos, né, suficientemente, nós vamos entender que não existe esses termos. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, ele usa esse termo, vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo, vai para cima, vai para baixo. Trata daquele pessoal que está lá embaixo, lá, Bezerra de Menezes, Jesus chama Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, vem aqui, por favor. Primeiramente, para Jesus, Bezerra de Menezes não chama Bezerra de Menezes. Mas vamos supor que sim. Bezerra de Menezes, vem cá. Pro lado esquerdo meu aqui, tem alguns planetas que precisam da tua ajuda. Vai para lá. São Paulo disse, né? Nele nos movemos, nele existimos. Deus é presente, onipresença, presente em todos os lugares, em todas as coisas, por toda a eternidade. Um dia eu clamava para a vó, eu me sinto na solidão, me sinto muito sozinho. E depois de uns 10 minutos, né, enchendo a cabeça dela, mas por que, meu filho? Você não deve pensar desse jeito. É um jeito teu. Mas você não pode esquecer que você é agraciado por aquele
que encontra-se presente em todos os lugares por toda a eternidade. Eu, aqui tonto, ainda fui perguntar: que ser é esse? Ela me disse: Deus. Então, por mais que você às vezes se sinta sozinho ou sozinha, Deus está com você. Deus está presente. Você move-se nele. Você nele existe. Se não fosse assim, nós não existiríamos. Então nós vamos dar sequência no próximo vídeo.